E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. Pensando já nas altcoins, com a IA escancarando a porta aqui em 2023, né? Não se falava disso em 2022 praticamente, só nos círculos realmente do pessoal que entendia. Mas em 2023, com o ChatGPT chegando a 100 milhões de usuários num tempo recorde, só se fala agora em IA. E aí o mercado cripto tem aquela característica, como é relativamente fácil criar uma altcoin, você vai copiar uma outra lá e bota para funcionar, só muda o nome, tá surgindo um monte de criptomoedas, né, com IA alguma coisa no nome, né? Shiba Inu IA, por exemplo, você vai pra lua, né? O que vocês acham? Tem algum projeto realmente de cripto relacionado com IA que chama a atenção? Porque, por exemplo, na Hashdex vocês têm lá o Hash 11, que acompanha um índice criado por vocês em parceria com a Nasdaq. Mas vocês veem alguma moeda com potencial para entrar nesse índice relacionado a IA ou alguma que está lá tem uma relação? Olha, bom, primeiro no índice a gente não escolhe nada, ele é uma metodologia, é ela que decide, o mercado que decide o que entra lá, basicamente por relevância, né? Então, aí você tem uma série relevância que você diz seria o valor de mercado? Valor de mercado, você tem basicamente relação, né, do tamanho desse valor de mercado em relação ao mercado como um todo, você tem uma série de critérios assim que é o que eu digo, não é uma gestão ativa nesse caso. O índice, ele basicamente cria o que a gente chama de beta mercado, ele te dá o movimento do mercado como um todo, independente do que ele seja. Agora, na minha opinião pessoal, eu acho que isso tudo, nesse momento, é hype. O que não quer dizer que para frente não vai ser. Assim, eu falo muito, assim, isso foi uma coisa que eu tenho essa passagem lá com... a gente é uma investidora do SoftBank, né? E aí lá atrás eu conversava com o Marcelo Clauri. Pô, achei que você ia falar o Masa. A gente conversava com o Masa lá. Né? Não, mas é isso que eu vou te falar. Então, eu conversava com o Marcelo Clauri, falou assim, ô Marcelo, falou de cripto, aquela coisa toda, que vamos levar para o Masa. Ele falou, não, o Masa é o seguinte, vamos até marcar. E até essa reunião acabou não acontecendo. Ele falou, você pode ir semana que vem para Tóquio e tal? Enfim, eu falei, pô, posso. Aí eu mandei um e-mail, ele falou, não, calma, espera, a hora não é boa, tal, vamos... Mas a história, conversa... É envolvido com um negócio chamado WeWork, tá meio mal. O Masa é no coin, pessoal. A história... Não, ele chegou a ter e vendeu com prejuízo, assim... Enfim, uma história triste para ele, porque era só ele ter mantido. Um pouco que nem a minha história lá dos primeiros. Era só ter mantido, tava tudo bem. Mas ele falava o seguinte, ele falou, Marcelo, o Masa é complicado. Você vai lá falar com ele, mas vai ser complicado porque ele é só um cara de AI. Ele é um cara de AI, é o futuro, AI é o futuro. Caramba. E aí eu me lembro... E aí o motivo que ele falou, você pode ir pra Tóquio semana que vem? Eu falei assim, Marcelo, você acha que AI vai falar dinheiro, cara? AI vai falar cripto, cara. Assim, vai trocar valor em cripto. E a gente não está falando de basicamente valor monetário necessariamente, é valor no sentido amplo da história. Assim. Aí ele ouviu aquele troço e falou, tá bom, vamos marcar então esse papo. Mas essa que é a história. Então, eu acho que AI para frente, assim, vai ter uma ligação com o cripto muito intrínseca. Mas vai falar Bitcoin ou vai criar uma moeda melhor que o Bitcoin? Então, essa é a história do Bitcoin como um todo, né? Porque eu acho que... Eu não lembro, você é um cara mais maxi ou você é um cara menos maxi? Hoje em dia você é um cara... Agora você tem que usar a percepção que você criou nessa última meia hora. Porque a gente fala que tem os Bitcoin maximalistas, né? Que tem gente que fala assim, só existe Bitcoin mais nada. Tem gente que fala assim, não, isso é uma besteira. Enfim, e aí por isso que eu perguntei se ele era um cara, se ele era um maxi. Acho que sim. Na minha cabeça, assim... você tem argumento para os dois, mas eu tendo a achar que você tem projetos, tá, que vão se beneficiar muito de controlar a política monetária assim, de uma maneira nativa deles. Né? Acho que dificilmente um Ethereum conseguiria ter evoluído ou ter ido para um caminho de Proof of Stake a discutir se é bom ou ruim a longo prazo, tá? Se ele realmente estivesse ligado a rede do Bitcoin. Então, ele ter tido a moeda dele própria, controlar a política monetária dele, era uma coisa muito importante. Do ponto de vista de investimento, isso eu falo muito, eu falo assim, it doesn't matter, não interessa. Não interessa o que eu acho, não interessa o que você acha, porque quando você compra o mercado como um todo, o mercado vai se corrigir. Se você tiver errado e o maximalismo realmente ascender, tá ótimo. Você vai, ao invés do negócio te dar 1000 vezes, ele vai te dar 870 vezes. Mas agora, se o contrário é verdade, eu não acho que é 0 ou 1, tá? Assim, é 0 contra 870 vezes. Então, assim, meu ponto é que, nesse sentido, eu tendo a achar que você tem casos em que moedas vão fazer sentido, provavelmente a maioria não vai, né? Como a maioria dos projetos criptos não vão fazer já não fazem o menor sentido. Né? E assim, mas você vai ter alguns poucos exemplos que são aqueles que florescem e, obviamente, mudam a história da humanidade. AI vai, em alguma hora,
na minha opinião. Não vi isso ainda. Não conheço nenhum projeto que eu falo assim, pô, esse projeto é o máximo, esse negócio muda tudo. Em que você tem essa ligação de uma blockchain que a gente conheça com AI que realmente justifique esse par aí, cripto com AI. Mas acho que é bem razoável que nas próximas décadas a gente vai ver alguma coisa indo nesse caminho. Mas tá dando clique, hein? Fala pra você, esse para aí, cripto e AI. Só se fala disso. Mas agora é cripto e AI, mas lembra que era só cripto. Lembra da história da Kodak? Sim. Pô, conta a história da Kodak. Você só botava o nome cripto, o negócio subia, bum, explodia. Mas é aquela história, a gente adora comprar uma besteira, comprar uma loucura. A narrativa do momento vende muito sempre. Eu acho que a moeda que mais subiu nos dias que lançaram, que teve a febre do chat GPT ali, chamava-se Cripto GPT. E não tinha nada, era só um nome que pegava carona no banco do passageiro do hype, né? Subiu quanto? Putz, nem sei, mas vamos uma lançar barbaridade. Cripto GPT e nu. Então, a escadinha vai ficando pior, né? Mas então isso ilustra que o mercado, o tipo de participante do mercado que especula nessas narrativas mais efêmeras, assim, e que faz esses movimentos, fica muito na superfície. Tem projetos legais de AI que envolvem AI e cripto? Pô, tem vários. Poderia citar vários aqui. Vou citar 2 rapidamente, só para abrir a porta de curiosidade para o pessoal, mas já adianto. Os que mais sobem não são os mais legais, são os mais meméticos. Então, 2 legais. Boto é um artista de arte generativa que acho que todo dia ou toda semana ele produz um quadro que vira um NFT, um trabalho digital que vira um NFT, e o dinheiro fica ali na comunidade, é reinvestido e tipo, isso é operado autonomamente, e na hora de gerar as imagens ele meio que vai misturando inputs que são dados pela própria comunidade. Então é aí que ele usa inteligência artificial. É uma entidade autônoma na blockchain da Ethereum, basicamente. E outro projeto que é legal, esse tem token, o Boto também tem token, é o Numerai, que é um fundo de investimento que pega os dados proprietários sobre os quais eles criam os modelos deles. É um fundo 100% quantitativo. Eles pegam esses dados e abrem esses dados para um público de cientistas de dados, só que eles abrem usando uma mágica criptográfica lá que não expõe os dados, porque esses dados são sensíveis, são caros, né? E aí o pessoal desenvolve modelos melhores em cima desses dados e o fundo opera com o input desse grupo de cientistas ao redor do mundo, assim. E tá pegando diferentes modelos para ver qual é o melhor, uma seleção natural de modelos? Exatamente. É um monte de dataset que você recebe, você crowdsource esses datasets e basicamente, em tese, constrói um modelo superior a que se você estiver trabalhando sozinho ou, enfim, com uma equipe menor, né? Novamente, voltamos ao ponto, boludinha, do quê? O que o Hayek dizia? Não sei. Conhecimento está disperso pela sociedade. Então, melhor abrir o seu modelo para todo mundo poder dar palpite, e aí você vai testando todos na seleção natural, né? O darwinismo leva um modelo a ser superior aos outros. Mas o ponto é, isso a gente vai precisar de tempo para ver, entendeu? Sim. Então, assim, não justifica qualquer coisa aí com cripto explodir? Não, né? Então, esse que é meu ponto, assim, mas que essa coisa vai uma hora se encontrar e caminhar junto, e aí você tem 2 exemplos de coisas que são promissoras. Isso me parece razoável. Se hoje a gente fala assim, cara, pode investir naquele ali, ou se é AI e cripto, pode investir que vai dar certo. Pô, isso é uma besteira. E no top 10 não tem nenhuma moeda de AI ainda. Nenhuma. Bom, agora, já entrando para uma parte de investimento, chegando ao final do podcast. Na visão de vocês, né, tendo em vista a subida do Bitcoin, tudo, para quem está agora descobrindo esse mundo, né? Ou já estava nesse mundo, mas tinha perdido um pouco o entusiasmo, porque é complicado ficar comprando com preços em queda, embora seja o melhor momento para isso. Muita gente comprou lá atrás, provavelmente perto de uma máxima de mercado, que é quando o negócio fica mais popular, encarteirou, está segurando e agora está vendo subir e está pensando, caramba, já subiu 70%. Será que melhor comprar? Eu espero. Para comprar, qual seria uma boa forma? E aí já pode vender o teu peixe aí, Marcelo, né? Porque tem um ETF de cripto, vários ali na Hashdex, então eu queria um pouco da opinião de vocês sobre isso. A gente tem eu acho que uma visão, e já te passo aí, assim, eu não concorro com o Gaúcho minimamente, acho que a gente somos grandes criadores, eu acho, de infraestrutura desse mercado, assim, literalmente fundando essa história. Mas a gente tem uma visão, acho que muito clara, desde o começo da Hashdex, que segue, eu acho que vai seguir para sempre, apesar da gente ir criando cada vez mais produtos e mais alternativas, mas que basicamente a gente entendia que esse mercado, que é tão nascente, precisava começar ele do começo. E o começo dele para a gente era criar o que a gente chama do beta do mercado. Então, basicamente é o seguinte, como é que você cria o Ibovespa desse mercado, o S&P 500 desse mercado? E isso não tinha. A coisa mais próxima do beta do mercado era o próprio Bitcoin.